grande filósofo da ciência, ele vai tentar compreender como a ciência funciona, ou seja, como a ciência funciona ao longo da história da humanidade, né? Ele se forma em física e tenta analisar como as teorias da física, da biologia, da linguística, como essas teorias elas vão mudando, né? O que acreditava-se antes da ciência não é o que a gente acredita hoje. Então a ciência está em constante mudança. Por isso que ele afirma que a ciência é subjetiva, porque a ciência de hoje não é a ciência de ontem, não é a ciência de antes de ontem. A ciência ela está em constante mudança. Só que essa mudança, alguns dizem que ela é uma evolução da ciência e outros não, como Thomas Kuhn. Ele é o primeiro a falar que a ciência ela não é uma evolução de saberes, né? Não são saberes acumulados que vão transformando você em mais evoluído cientificamente do que as sociedades anteriores. Não. Para o Thomas Kuhn, o que ocorre são revoluções científicas. O que é revolução? São mudanças radicais, completamente radicais no que é ciência. Então essas evoluções elas vão acontecendo ao longo da história. Revoluções são mudanças, são transformações dentro das teorias científicas. Então lembra que a ciência é um conhecimento que você gera a partir de um método que é seguro e pode gerar uma verdade. Ok? Ciência é isso que a gente trabalhou. Agora, a ciência para o Thomas Kuhn. Para o Thomas Kuhn, vou voltar bem aqui, a ciência, ele considera que a história da humanidade é feita de descontinuidades e de rupturas radicais, ou seja, de revoluções. A gente acredita que a história é tipo assim, só nasce, cresce, reproduz e morre. Não. Para o Thomas Kuhn, a história da humanidade ela tem várias nuances, né? É como se tivesse assim uma montanha russa. A história da humanidade é assim que ela vai sendo constituída por descontinuidades, por coisas que eram de um jeito e de repente se mudaram completamente. Essa ruptura e criação de novas teorias científicas é chamada de revolução científica. Então essa ruptura que ele chama de revolução científica. Para ele a ciência não é uma evolução de teorias. Então vamos usar um exemplo do que ele considera não ser uma evolução de teorias. O Ptolomeu, ali pela Idade Média, lembra da Idade Média? Ele acreditava que a Terra era o centro de tudo. Na Idade Média acreditava-se que a Terra estava no centro do universo. E era uma teoria chamada geocêntrica. Geo, terra, centro, terra no centro de tudo. Só que aí aconteceu uma revolução na Idade Moderna. Essa revolução foi premeditada pelo Copérnico, que vai dizer o seguinte, na verdade não é a Terra no centro de tudo, e sim o Sol. É a teoria heliocêntrica dando espaço aí. A teoria geocêntrica dando espaço para a teoria heliocêntrica. Nisso, o que o Copérnico pegou sobre a teoria geocêntrica? Nada. Entende? Ele vai falar assim, o que dá para utilizar da teoria do Ptolomeu na teoria atual do heliocentrismo? Nada. Porque a Terra não é o centro de tudo. Então essa é uma teoria que foi completamente descartada hoje em dia. Hoje em dia a gente revolucionou, mudou, ocorreu uma ruptura e não se acredita mais que a Terra é o centro de tudo. E sim que o Sol que é o centro da Via Láctea. Entende? Então, a teoria heliocêntrica ela vai trabalhar como uma revolução, é um exemplo de revolução científica, entendeu? Isso são duas teorias científicas que a gente é bem conhecida durante a história. E aí, para entender melhor o pensamento do Thomas Kuhn, ele vai entender que existe um paradigma e uma ciência normal. Então, vamos entender. Olha o que é ciência para ele antes de tudo. É um tipo de atividade altamente determinada que consiste em resolver problemas, como um quebra-cabeça. Então, se temos ali um quebra-cabeça e a ciência ela vai criar um método para resolver esse quebra-cabeça dentro de um método que é um caminho para você atingir a verdade. Esse método da ciência, o Thomas Kuhn vai chamar de paradigma. O que é paradigma? É um padrão racional que toda a comunidade científica aceita e ela passa a ser um princípio da ciência, para qual são treinados os cientistas para que sempre trabalhem nesse paradigma. Por exemplo, o paradigma atual é do geocentrismo. Acredita-se que na ciência de hoje a Terra é o centro de tudo. Então, todos os cientistas vão ser treinados nesse paradigma, que é esse padrão, que vai ser considerado que a Terra é o centro de tudo. Ok? Isso é um exemplo. Aí a ciência normal é o quê? É o trabalho científico no interior de um paradigma estabelecido. Parece difícil, mas não é. Ciência normal é o trabalho que os cientistas fazem dentro de um paradigma. Qual é o paradigma que a gente viu? O geocentrismo. Então, é um trabalho que vários cientistas vão fazendo dentro do que é geocentrismo. Só que aí, esse paradigma muda. E é quando o paradigma, o padrão de ciência muda, é que acontece a revolução, sacou? Então, essa revolução gera a teoria heliocêntrica, que é o Sol no centro de tudo, viu?
Para ele, existe uma revolução de paradigmas. O paradigma ele é substituído pelo outro. Não existe uma soma de paradigmas. Não é uma evolução. Não significa que eles eram antes não evoluídos e hoje nós somos. Não é isso. O que existe é uma substituição de uma teoria sobre outra teoria, ok?